Olá, boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. Desde já, muito obrigada pela sua audiência. E no programa de hoje nós estamos recebendo Felipe Cid. Ele que é CEO da Cid Telecom e mais conhecido como Cid, né, Felipe? Boa noite, Kelly. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Começar agradecendo a sua presença. Seja muito bem-vindo ao Amazonas Acontece. Bom, obrigado, eu te agradeço pelo convite, até porque uma das bandeiras que eu levo para todos os meus clientes no interior é o empreendedorismo. E o fato de você ter um programa onde apresenta as pessoas que estão trabalhando no PIB hoje no Amazonas é muito importante. Então, primeiramente, queria agradecer a Kelly, agradecer ao Band Amazonas pelo esse convite. Então pronto, a gente começa falando, para quem estiver nos assistindo aí neste sábado na tela da Band Amazonas, vamos falar como surgiu a Cid Telecom. Conta um pouquinho aí dessa história, são 9 anos, vamos completar aí 9 anos esse ano? Olha, Kelly, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, porque começou... Fica à vontade. Tudo começou eu trabalhando para o meu pai. Meu pai tinha uma empresa, porque infelizmente ele já faleceu, chamado Amazônia Sat. E eu trabalhava para o meu pai. Eu estudava de manhã e de tarde. Eu trabalhava de manhã e de tarde para ele. De noite eu estudava e de madrugada eu trabalhava para mim. Então, assim, a empresa Amazônia Sat, quando começou, eu tenho que primeiro contar essa história para vocês entenderem a Cid Telecom. Sim. Quando começou a Amazônia Sat, era só eu, meu pai e mais um técnico. Era uma empresa com 3 pessoas. Também de telecomunicações? Também de telecomunicações. O grande problema é, meu pai já era um homem de idade. Então ele não queria investir mais. Não queria arriscar, né? Exatamente, eu acho que a palavra certa era essa. Não queria arriscar. Então, ele tinha satélite. Ele botava Vsat nos interior, então atendia prefeituras, Altazes, por exemplo, era uma prefeitura que a gente, ainda é nosso cliente até hoje, para ter ideia. Só que chega um momento em que, se você não acompanhar a tecnologia... Você fica para trás. Exatamente, chega outro, um concorrente, alguma coisa do tipo, que passa por você. Então ele migrou para uma tecnologia chamada rádio digital, que é uma tecnologia... Para quem mora no interior vai saber do que eu estou falando. Pessoal que mora em Altazes, vocês lembram quando passava no quilômetro 18, ali quilômetro 53, tinha umas torres estaiadas? Até hoje, muitos municípios têm essas torres. E ainda existe lá em Altazes, onde tem um rádio que faz a transmissão da internet. Sendo bem resumidamente, é isso. Só que chegou um momento em que eu cheguei com ele e falei bem assim, pai, esses rádios eles são limitados, só passa uma certa quantidade de banda. Então hoje em Manaus, por exemplo, tu tem internet na tua casa, tu fala que é 500 mega, 600 mega, era a capacidade máxima de cada rádio. Então como é que a gente ia atender todo o município com só 600, 1 giga? Aí tinha que ir para fibra óptica. E aí que começa a Cid Telecom. Resumidamente foi isso. Foi uma divergência entre conceitos. E eu falava pro meu pai, bora ele, não. Só que toda entrevista que eu vou, eu sempre falo, um rei sem amigos é um rei sem poder. Era uma palavra que eu falava para ele. Com certeza. Então, quando eu comecei minha empresa, a Cid Telecom, agora a gente vai entrar na Cid Telecom já, 2016. Eu cheguei com ele e falei, pai, eu vou começar minha empresa e tal, mas eu preciso de uma ajuda. Liga lá pro tio Braga. Quem é o tio Braga? O Braga Neto da BMW. Eles eram muito amigos. E eu gosto de contar essa história porque eu sou eternamente grato pelo Braga. Porque foi o começo da minha empresa. Ele ligou, pediu para me receber lá. Então, assim, eu trabalhava com meu pai, ganhava um salário mínimo, e eu voltei com um contrato que eu não quero falar aqui. Claro, não necessita. Mas eu cheguei e falei, tá aqui, pai, a partir de hoje eu trabalho para mim. Olha aí. Entendeu? Então, e aí deu pontapé. Foi. Olha e quando, depois de um ano, a gente já tinha fibra praticamente na cidade toda, já atendendo vários CNPJs, supermercados grandes. Como a gente está falando de empresas aqui, né? Eu posso citar alguns que estão comigo há mais de 6, 7 anos, Supermercado DB, a APA Móveis, a Hansons. Praticamente o Manauara todinho é cliente hoje da Cid Telecom, Amazonas Shopping. E as pessoas pensam que é uma Embratel, uma Oi, uma Vivo, mas não.
é o CID. Que é enorme. E aí tu pode me perguntar assim, Kelly, pô, mas como é que tu conseguiu tudo isso? Tu começou assim, eu não tinha nem barba, Kelly. Eu batia lá na porta assim no DB e ia vender meu peixe. Eu acho assim, você que quer ser empreendedor, não tu já tem. Já fica a dica, viu? Para quem estiver nos assistindo, tá com vontade de empreender, olha aí a dica do Felipe da CID. Não tu já tem, você tem que arriscar. Eu sou o tipo de cara que eu prefiro arriscar do que deitar à noite na minha cama e ficar me remoendo, falando, cara, se eu tivesse feito aquilo, Se arrepender de não ter feito algo. Não, olha a sacada que eu tive. Aí eu fechei lá com a BMW e com a Chevrolet. Aí eu bati lá no Santa Júlia, no hospital. Aí eu falei, olha, já tô atendendo a BMW, Chevrolet e alguns outros clientes. Né? Já fala o case, né? Aí eu fui fechando. Quando eu fui ver, eu tava com os principais varejos dentro do cardápio da CID. Mas, Felipe, qual é o diferencial? Eu vou falar o seguinte. Em todos os setores hoje da empresa CID cresceram. Menos um. Agora que ele está começando a abrir porque eu comecei a delegar. Era o comercial. O comercial era eu. Por quê? Porque eu sentava aqui com a Kelly. Vamos supor que a Kelly é dona da Band aqui. Eu não saía daqui sem apertar tua mão com o negócio fechado. Olha só, você que era ali o principal vendedor da empresa. Porque eu sabia até onde eu podia chegar. Sim. Eu sabia o valor que eu podia praticar. E eu sabia que eu conseguiria conquistar aquela pessoa. Como? Mostrando que dava para fazer. Às vezes oferecendo um teste gratuito. Que hoje as empresas grandes não fazem. Nenhuma empresa de telecom vai chegar contigo e vai falar, deixa eu instalar na tua casa por 2 meses, faz um teste. E isso a CID faz? Eu tenho Na época eu atendi o Pátio Gourmet por muito tempo. Mas para eu entrar no Pátio Gourmet, no grupo do Nova Era, eu ofereci por 6 meses de graça a internet. Olha aí. Há muito tempo atrás. Cara, eu acho que foi em 2017, 2018. Mas depois de 6 meses, eles fecharam as lojas todas com a gente. Hoje, infelizmente, o Nova Era não é mais nosso cliente, mas é um grande supermercado. E eu gosto de falar desse case porque na época deu certo. Entendeu? E como foi, Felipe, você está contando aí um pouco da história e a gente imagina que nesses 9 anos tiveram muitos momentos de desafios, na verdade todos os dias. E a CID, ela passou pela pandemia. Nós sabemos que a pandemia ela foi muito, muito ruim em todo o Brasil, em todo o mundo. Mas aqui no Amazonas, nós sofremos muito, demais. Crise do oxigênio, enfim, muitas empresas fecharam. E como foi para a CID Telecom? Você que passou pela pandemia, você sabe que você precisava de internet na sua casa. Assim, por um lado foi bom para a CID porque muitos clientes residenciais procuraram a gente. Eu vou te dar um número rápido aqui. Manacapuru, vamos falar de Manacapuru, que eu adoro Manacapuru. A gente hoje atende 2.000 famílias em Manacapuru. E startou mesmo naquela época, sabe? Residencial. Antigamente eu pensava assim, cara, eu só queria os CNPJs, os varejos. Por quê? Porque dava 18 horas, a empresa fechava, não tinha dor de cabeça de alguém ligar, falar, tá sem internet, o carro bateu no poste, derrubou, a pessoa ficou sem internet. Sim. Então eu tinha esse pensamento, eu não quero ter dor de cabeça depois das 6. Só que eu falei, cara, de 1 em 1 real a gente junta 1 milhão. Então bora pegar de 1 em 1 cliente, daqui a pouco a gente vai ter vários clientes residenciais que pode se tornar a marca principal da empresa. Sim. E é o que está se tornando hoje a CID. A CID hoje ela é o maior B2B do Amazonas, business to business, nessa questão de entregar para varejo. E agora a gente está focando no residencial. A gente está abrindo base agora no Zumbi, a gente está abrindo base em tudo que é interior. Que legal. Porque o nosso foco, qual é a nossa missão hoje? Eu por muito tempo, Kelly, eu morei nos Estados Unidos. Morei 7 anos lá. E dava um feriado, meu pai me levava para a Disney. E aquilo se tornou uma coisa comum. Sim. Quando eu vim morar aqui, que eu entendi a realidade, eu falava assim, caramba, o sonho daquela pessoa é ir para a Disney. Eu tive aquilo, ela não. Então eu falei, cara, eu preciso entregar um pouco do que eu tive para essas pessoas. Da minha experiência, né? Bora levar a internet para esse povo que não tem, bora, sabe, é pelo povo, não é Sim. pelo dinheiro. Dinheiro é consequência.
Você que quer abrir um negócio, você tem que amar aquilo que você faz. Se você estiver entrando numa faculdade, vamos lá, faculdade de engenharia. Quando eu comecei minha faculdade de engenharia, eu perguntei para várias pessoas, o que tu quer ser depois que se formar? Eu quero trabalhar no distrito e ganhar 5 mil reais. Então a pessoa já estava pensando no dinheiro. Porque na época o salário de um engenheiro lá era 5 mil, hoje já deve estar maior, mas Sim. era na época. Então assim, se tu pensar no dinheiro, o dinheiro não vem. Esquece, tu tem que pensar no quê? Na causa. A Kelly está aqui hoje como uma apresentadora, ela quer trazer as empresas que se tornaram grandes hoje aqui para o quê? Para mostrar para você como é que as pessoas começaram, como os empresários começaram, como é que você pode fazer para começar também, para crescer. E é aquilo que eu falo, a gente começa pequeno, a gente pega a bicicleta a primeira vez, anda, cai, mas uma hora a gente acerta e começa a andar. Então tu vai receber não a tua vida toda, mas uma hora tu acerta. Com certeza. Agora é importante a gente falar sobre suporte. Eu imagino que seja um setor, seja uma preocupação muito grande da Cid Telecom, até porque nós estamos falando de internet. Aqui no Amazonas, na região norte, que nós temos os nossos desafios. Como funciona o suporte da Cid Telecom? Então, para as empresas, a gente cria grupo no WhatsApp, é bem humanizado. Inclusive, eu estou em todos os grupos, porque eu também faço auditoria. Eu gosto de ver quem está atendendo e quem não está, porque o pós-venda é muito importante para a gente. Verdade. Quando se trata de cliente residencial, a gente tem um canal de atendimento, porque como se tornou grande, só um exemplo, como eu falei, Manacapuru são 2 mil famílias que a gente atende só em Manacapuru, fora, por exemplo, Bela Vista, Arapapá, que são as comunidades do lado, que passa de 500, 600 famílias. Então, vai chegar um momento em que a gente não consegue criar grupo no WhatsApp para todo mundo. Claro. Então, para o cliente residencial, a gente tem uma central de atendimento. Agora, qual o diferencial? Por que fechar com a CID e não com uma operadora grande? Atendimento regional. É todo mundo daqui, a gente atende, a gente vai, resolve. É muito mais rápido, sabe? É a experiência de estar realmente perto. A gente gosta de acolher o nosso cliente. Que legal. Aproveitar que você está falando aí do diferencial, aproveita e fala para as pessoas que estão nos assistindo que ainda não conhecem o trabalho, o serviço da Cid Telecom. Aproveita e convida essas pessoas a conhecerem o serviço, o Instagram, que também está passando aqui na tela. Aproveita esse espaço. Obrigado, Kelly, por esse espaço novamente. Então, aproveitando o gancho da Kelly, eu convido vocês a seguirem na minha rede social, @FelipeCid. Eu estou há 3 meses, mais ou menos, Kelly, visitando meus clientes no interior para mostrar a realidade. Tem gente, Kelly, que depois que chegou a internet, na casa, o filho está se formando em administrador, né, porque está se formando na faculdade. E são pessoas que são ribeirinhas, sabe? A gente teve um caso da Dona Maria, que ela mora no Barrozinho. Eu gosto de falar da Dona Maria porque é uma pessoa que está rindo de um lado para o outro. Aconteça o que acontecer, né? Mas teve uma hora que ela se emocionou e falou, eu vou poder ver meu filho se formar. Aquilo me tocou de um jeito. Nossa. Isso, De um dinheiro nenhum Não paga. não paga. Não paga. Verdade. E eu tinha um sonho quando era criança. Eu falava que eu queria ter um prêmio Nobel. E para mim isso já é mais do que um prêmio Nobel. O fato de eu levar a inclusão digital, levar a internet, levar a notícia verdadeira até vocês, que agora é pelo Instagram, pelo X, pelas redes sociais, para mim é o que mais importa. Eu consegui entregar o que muitos políticos não conseguiram entregar, o que o governo não conseguiu entregar para vocês. E para mim, eu me sinto realizado. Não tem um dia que eu não me olho no espelho e falo, caraca, Felipe, obrigado. Estou fazendo um bom trabalho. Eu estou fazendo um bom trabalho pelo meu povo. Olha só que legal. Felipe, nós estamos aqui no primeiro bloco da nossa entrevista na TV, no canal da Band Amazonas. Nós vamos ficando por aqui, mas essa conversa, esse bate-papo, ele continua no YouTube da Band. Então você que está acompanhando nesse sabadão, corre para o YouTube para acompanhar. Nós vamos ter mais um bloco de entrevistas e no próximo bloco, olha só, o Felipe vai dar mais dicas para você que quer empreender, não só na área de telecomunicação, mas também em todas as áreas, né, Felipe? Exatamente. E eu queria agradecer você que me acompanhou até aqui. Eu sei que vai ter um futebol agora, então acompanha aí, tamo junto. Bom sábado, viu?
Amazonas Acontece de volta e olha só, agora de volta pelo YouTube. Muito obrigada a você que estava acompanhando aí o Amazonas Acontece pela tela da Band. Agora nós vamos fazer um segundo bloco aqui pelo YouTube. Aproveitar para agradecer Felipe da Cid Telecom. Felipe, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior, na TV, nós estávamos falando sobre a história da Cid Telecom, como surgiu, falávamos também do diferencial. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre você, sobre a sua história, sobre você como empreendedor. Muitas pessoas que acompanham aqui o Amazonas Acontece têm vontade de abrir o seu próprio negócio, mas tem um receio de dar aquele primeiro passo, às vezes só tem aquele dinheiro para investir e precisa dar certo. Como que essa pessoa pode, primeiro, saber qual que é o foco dela e investir em algo que precisa dar certo? Eu vou falar o seguinte, por que a pessoa se torna piloto? Porque a vontade dela de voar é maior do que de morrer. Então, se eu puder te dar uma dica, arrisca. Se tu realmente tem fé, se você realmente enxerga que você consegue empreender naquela área, independente se seja cosmético, se seja na área de literatura, se for na área de tecnologia, medicina, arrisque. Não tem nada a perder. A gente só está aqui de passagem, eu falo isso. Verdade. Então, quando eu comecei a empreender, eu quero deixar um legado para os meus filhos. Mas como é que eu vou deixar um legado para os meus filhos se eu não tentar, se eu não arriscar? Então, assim, Kelly, eu já tive restaurante, saí do restaurante porque eu vi que não estava dando certo. Estava começando a abrir uma creche de cachorro, só que eu dei uma pausa, entendeu? Uhum. E a gente tenta fazer novos empreendimentos, a gente tem que arriscar. É como eu falei, tu vai receber não, mas uma hora tu vai receber um sim. E é nesse sim que a gente cresce ainda mais. E assim, Kelly, eu já errei bastante, eu já perdi muito dinheiro, mas isso me moldou. Se eu sou hoje quem eu sou, é por todos esses erros que eu passei. Eu voltaria e faria tudo de novo. E qual foi o principal aprendizado de toda essa história, de todos os erros? O que marcou e ficou para você que você leva até hoje? Essa vontade de ter resiliência, sabe? Essa resistência de não desistir. Foco do que quer, né? Eu coloco uma meta. Eu gosto de dizer o seguinte, você tem que botar uma meta. O caminho não está dando certo, troca o caminho. Troca o caminho. O importante é continuar seguindo. Exatamente. O empreendedor, ele pensa desse jeito e não se vitimiza. Deu errado, não se vitimiza. Parte para outro, começa de novo. Não se vitimiza. Porque, assim, é muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo hoje era empresário, era bem-sucedido, teria uma BMW estacionada na casa, teria uma casa em Alphaville, sabe Deus. Mas não é fácil. Mas também não é impossível. Se tu consegue imaginar, ver, falar, tu consegue fazer. Se tu deita na cama e tu consegue imaginar aquela empresa do jeito que tu quer, tu consegue fazer. E qual o primeiro passo? Motivação. Tu pode ir até Rio Preto hoje pra mim, só que tu não pode ir de carro. Tu consegue chegar, que horas são? 3 horas. Tu consegue chegar lá 4h30? Desafio. Mas se eu te desse 1 milhão, tu iria? Dava um jeito. Motivação. Isso é motivação. Eu preciso ter uma motivação. Uhum. Qual é a motivação hoje da Kelly estar aqui hoje? Ela quer ensinar sobre empreendedorismo. Qual é a motivação hoje de você abrir uma empresa? O que te traz isso? Por que tu tem essa esperança dentro de você? O que você quer fazer pela comunidade? Porque eu te digo o Felipe Cid. O Felipe Cid, ele quis levar a internet para as pessoas que não tinham. Então, hoje tem comunidades, tem municípios que são abastecidos pela Cid Telecom. E não tem outra. Agora, se não tivesse partido de mim isso, se não tivesse partido da época do meu pai, porque, querendo ou não, ele que começou com essa ideia, quanto tempo o governo iria mudar essa realidade? Hoje não tem cabo de fibra óptica do governo levando até Manacapuru. Tem? Novairão? Tem? Não tem. Maués?
Tem rádio digital para Maués? Você que é de Maués? Não tem. É tudo iniciativa privada. Então, se eu conseguir, você também pode. Basta ter inteligência emocional, financeira, porque é muito importante não sair gastando de qualquer forma o dinheiro. Verdade. Mas tem que ter, acima de tudo, resiliência. Resiliência. E muitas vezes vai ter gente falando que não vai conseguir, que tu é um sonhador, mas não. Tu tem que provar para aquelas pessoas ao contrário. Em vez de você se vitimizar, se retrair, falar, cara, realmente eu sou isso, não. Fala assim, eu vou mostrar. Vou te provar. Vou esfregar na cara dele que ele tá errado. Entendeu? Não tem motivação melhor do que essa, tá né? doido. De querer provar mesmo. Agora, aproveitar que você está falando aí de desafios, durante esse período, nós tivemos, né, muitos desafios, tivemos a pandemia, enfim. E na área da telecomunicação, aqui no norte, no Amazonas, quais são os principais desafios, até para as pessoas entenderem? Às vezes é muito fácil você, agora é uma moda de você ir para a rede social reclamar, né? A internet saiu do ar, enfim. Mas as pessoas não têm noção do que acontece por trás. Tem toda enfim, uma estrutura, né? E como que vocês conseguem aí lidar também com esses feedbacks da rede social? Felipe Cid não seria nada sem os seus amigos do operacional. Por que eu digo isso? Imagine você subir de poste em poste até Manacapuru puxando cabo, no sol, pegando chuva, levando o cabo para todos esses interiores, atravessando o rio com cabo. Eu não seria o que eu sou se não fosse pela minha equipe. Existe desafio? Existe. E é muito sacrificante. Não é fácil levar hoje a internet para os interiores. A região é quente, entendeu? Às vezes aparece aquela chuva de fim de tarde. Do nada, né? Ninguém tá nem esperando, tá nem na previsão do tempo. E eu vou te falar mais, na época que eu trabalhava com meu pai, eu ajeitava essas torres, que até Itacoatiara era 7 torres para levar a internet. Eu já fui mordido por cachorro do mato, tem uma marca aqui na minha perna. Ixi, já passei por mal bocado. Uma vez voltando de Uricurituba, que é um interior na frente de Itacoatiara, para quem não sabe, eu estava voltando em um botinho, acho que era umas 8 horas da noite, nem podia estar lá, mas a gente estava com uma lanterninha, aí do nada a gente passou por uma coisa, o bote quase cai, eu pensava que ia morrer, Kelly. Jura? Aí o que aconteceu? A gente pensava, caramba, é um jacaré, era uma onça atravessando o rio. Nossa. Bateu na cabeça da onça, dava para ver que estava meio machucada ela. Então assim, não é fácil. As pessoas olham para nós, empresários, e vê assim, pô, você é bem sucedido hoje, tá? Mas tu não sabe a minha trajetória. A vida deles sempre foi maravilhosa. Não tem perrengue. Já passei pelo perrengue. Como eu falei no começo da entrevista, eu trabalhava de manhã, de tarde para o meu pai. De noite eu fazia faculdade, saía 10 horas da noite, ia passar cabo de madrugada com o meu pessoal na cidade de Manaus. E era quando estava começando. E eles perguntavam para mim, meus próprios funcionários, Felipe, como é que tu consegue? E eu olhava para minha mão e eu falava, porque um dia eu sei que eu vou estar sentado na cadeira só gerenciando. Coloque uma meta. E tente imaginar, porque a gente é o que a gente pensa ser. Eu sempre imaginei sendo um grande empresário, eu sempre me imaginei sendo um grande engenheiro. E eu me tornei aquilo porque foi aquilo que eu sempre mudei dentro de mim, foi aquilo que eu sempre vibrei dentro de mim. Isso é muito importante, a frequência. E mais uma coisa muito importante, essa é a dica que vai valer o programa, hein? Se tu anda com 4 pessoas inteligentes, tu é a quinta. Se tu anda com 4 pessoas burras, tu é a quinta. Então, veja bem as pessoas que você quer estar do seu lado. Tu quer andar com pessoas que querem crescer ou com pessoas que querem falar que não é possível ou não, bora ficar aqui. Estagnadas ali na Estagnada, exatamente. A gente é a média das pessoas com quem a gente anda. Importantíssimo falar sobre isso. Agora, vamos falar de novos projetos? Bora. Conta pra gente o que a gente pode esperar aí. Estamos na metade do ano de 2025. Quais são os novos projetos? O que a gente pode ver de novidades esses meses aí? Vamos lá. A Cid Telecom agora já subiu a 7ª torre em Barcelos. A gente está chegando com internet em Barcelos. Então o pessoal de Barcelos vai ter festa, vai ser 2 dias de forró. Vai ter música também de igreja, de gospel, no terceiro dia pra galera lá da comunidade. Vai ter, olha, meu sócio lá já está preparando um negócio bom, então fique atento.
A gente também está chegando no Manaquiri. Então, a cidade já está toda cabeada. A gente já estava atendendo alguns pontos, né? Como eu falei, o Barrozinho, que são comunidades perto do Manaquiri. E a gente também está com o projeto de Urucará. Em Novo Ariponã, talvez de 2026, porque a gente teve que dar uma pausa para fazer esse projeto de Barcelos, que já está finalizando. Mas é para você ver, sabe, Kelly? Quando é que o governo faria isso? Hoje não tem cabo, para você ter ideia, de operadora mesmo, chegando até Manacapuru. Quem hoje faz a comunicação no interior do Amazonas são as pequenas empresas como a CID. Eu tenho concorrentes também que fizeram também. É o mesmo trabalho que a gente. Mas é importante eles tomarem iniciativa. Acho ruim? Não, acho ótimo, porque o capitalismo é isso. Quanto mais concorrente, mais barato fica para você lá na ponta e melhora o nosso desempenho, porque a gente não quer perder cliente. Então, me moldei naquilo. Chegou o concorrente novo, bora nos mudar, bora nos fortalecer, bora mudar, bora nos tornar um melhor. Todo mundo. Porque se estiver sozinho no mercado, quando tiver um problema, não, a gente ajeita amanhã, deixa o cara sem internet até amanhã. Não existe isso. Não existe isso. Olha só, e aproveitar que nós estamos finalizando aqui a nossa entrevista, você está falando aí dos municípios. Como que funciona esse estudo para chegar a CID Telecom até esse município? Primeiramente, a gente tem que saber se existe poste até o município. Entendi. Se tem rio no meio, se... Cara, é vários fatores. Por exemplo, vamos falar de Boa Vista do Ramos. Boa Vista do Ramos é um município que fica perto de Maués. Porém, não tem poste até Maués. Então, hoje, a internet que chega até Maués vai por torre, com rádio digital, aquela história que eu te contei no começo da entrevista. E de lá, a gente tem uma outra torre em Boa Vista do Ramos. Então, assim, não tem cabo. Só que a partir do momento que chega essa comunicação na cidade, a gente distribui via fibra. Então, as casas lá recebem fibra óptica, só que a transmissão é toda via rádio. Só que, como é que a gente pode fazer para melhorar? A gente subiu uma outra torre em Itapiranga, que fica na frente de Boa Vista do Ramos. Então, quando essa torre para, a outra continua. Ah, entendi. Então, a Boa Vista do Ramos hoje está sendo atendida pela CID. Eu acho que 80% de Boa Vista do Ramos é nosso cliente, porque só tem a gente lá. Sim. Entendeu? Então, é um trabalho que, querendo ou não, está na família CID isso, sabe? A gente está no nosso sangue a gente trabalhar pelo povo, sabe? Olha só que legal, Felipe. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós da Band Amazonas desejamos todo o sucesso do mundo para a CID Telecom. E, claro, pode contar com a Band Amazonas para que precisarem. Nós estamos aqui à disposição. Aproveita esse tempinho também para agradecer aos telespectadores. E, mais uma vez, quem quiser contratar, como que faz para entrar em contato com a CID Telecom? Posso pedir, Kelly, para aparecer o número aí do comercial? Claro, já vai aparecer. Pessoal, vai aparecer o número do comercial. Pega esse número, entre em contato. Me segue na rede social. Caso você não consiga falar com esse número, pode me mandar um direct. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Caso não, minha equipe lá, minha social media vai responder também. Então, assim, mande mensagem, não deixe de se tornar da família CID. A gente aqui é uma família. A gente não só sabe... empresa com comércio, não, a gente se torna um grupo só. E pode ter certeza que a CID vai estar aí para lhe ajudar. Felipe, muito obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada. Seja sempre muito bem-vindo ao Amazonas Acontece. Obrigada. Então é isso, para você que acompanhou o restante da entrevista aqui pelo YouTube, muito, muito obrigada pela sua audiência, pela sua atenção. E é claro que eu vou finalizar esse programa pedindo para você curtir, deixar o seu comentário, deixa o seu like. Se você gostou da entrevista, encaminha nos seus grupos, dos seus familiares. Tá precisando trocar de internet? Já sabe, entre em contato com a CID Telecom e deixa aí o seu comentário também, tá bom? Quer falar mais alguma coisa? Não, tá isso mesmo. Ela já vendeu meu peixe. Aqui. Tá então é isso. Uma boa noite para você, um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais um convidado especial aqui na bancada do Amazonas Acontece. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.